Olá, crianças, que a paz do nosso Senhor esteja reinando em cada coraçãozinho. Mediante a situação pela qual nós passamos, essa foi a forma que encontramos para que juntos nós possamos dar continuidade aos nossos estudos da escolinha dominical. E por isso que eu convido a você, se você ainda não está com a sua Bíblia em mãos, por favor, vá pegá-la para que juntos nós possamos estudar a palavra do Senhor. A nossa lição de hoje, ela tem como título A Língua é Fogo, e nós estaremos estudando a lição 10. Nós estaremos dando sequência à nossa revista. Portanto, se você tem a revista, logo após o estudo, você pode fazer as atividades contidas na revista. Agora, se você não tem a revista, não se preocupe, porque da melhor forma, de uma maneira resumida, nós estaremos tratando os assuntos contidos nela. E como todo início de aula a gente conversa com o nosso Deus, hoje não será diferente. Então, aí no local onde você se encontra, com a sua família, na sua casa, eu peço para que você abaixe sua cabecinha, feche seus olhinhos, que juntos nós estaremos falando com Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, o qual o Senhor nos concede. Te agradecemos porque todos os dias o Senhor nos ensina formas diferentes de te servir, ó Pai. Fica, Senhor, com cada criança, com seus familiares e com todo o teu povo espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Crianças, agora nós vamos abrir o nosso manual lá no livro de Tiago, em seu capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 10. Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 10. Nós estaremos lendo 9 versículos. Pode ser que você perceba que a edição que eu estarei lendo, ela está um pouquinho diferente da sua. Ela é uma edição um pouquinho diferenciada mesmo, mas ela é uma versão com a sua compreensão um pouquinho mais fácil, para ficar mais fácil o nosso entendimento e a nossa compreensão. Vamos lá? Versículo 2. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Crianças, Tiago, além de ser irmão de Jesus, ele nos traz ensinamentos muito importantes. Aqui ele usa 4 verbos, ou seja, 4 palavrinhas muito importantes ao usarmos a nossa linguinha.
A primeira palavrinha, ela se encontra lá no versículo 2. Tiago diz que nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. A segunda palavrinha está no versículo 3. Tiago diz que nós precisamos aprender a frear a nossa língua. A terceira palavrinha está no versículo 4. Tiago diz que precisamos aprender a pilotar a nossa língua. E a quarta palavrinha está no versículo 7, que nós precisamos aprender a domar a nossa língua. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Será que em casa, com a nossa família, nós temos controlado, freado, pilotado e domado a nossa linguinha quando nós vamos falar com o papai, com a mamãe, com o tio, com a tia, com o vô, com a avó, com a nossa irmã, com o nosso irmãozinho? E na escola? Será que também tem sido assim? Se a sua resposta for sim, você está de parabéns. Porque vamos lembrar o que o Tiago diz lá no versículo 2? Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Olha só, criança. Tiago diz que se nós pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Sabemos que perfeição encontramos somente em Deus, mas nós devemos nos esforçar para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E você conhece coleguinhas da sua escola, da sua rua, que falam coisas que machucam, que queimam por dentro? Se você conhece alguém que tem esse tipo de conduta, aqui no nosso manual, ele também tem a resposta para isso. Porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz que a nossa boquinha, ela fala daquilo que o nosso coraçãozinho, ele está cheio. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E por isso, crianças, que nós temos que cada vez mais nos encher de Cristo. Mas nos encher mesmo para que não haja espaço para mais nada. Tiago, ele compara a nossa língua ao fogo. Mas o que o fogo faz? O fogo queima, o fogo destrói tudo à nossa volta. Se fôssemos falar sobre bens materiais, o que será que o fogo é capaz de queimar? Brinquedos, objetos, carros, casas e muitas outras coisas. Seres vivos, as aves, os animais, plantas, árvores, pessoas. Tudo que o fogo encosta, ele destrói, ele queima. E se Tiago ele compara a nossa língua ao fogo, ele diz e compara a nossa língua ao fogo. Será que a nossa língua ela também consegue queimar os nossos sentimentos e as nossas emoções? A resposta é sim, criança. A nossa língua ela consegue sim, mesmo que momentaneamente. Porque olha só o que o Tiago diz lá no versículo 8. Que a nossa língua ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. E em meio a tanta destruição, qual o único recurso que possuímos para apagar o fogo? Qual o recurso possuímos para apagar o fogo, crianças? Água.
E olha só que boa notícia! Consultando o nosso manual, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu: Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Que maravilha, crianças! Jesus, ele é a fonte da água viva. Aqui no versículo 8 diz que ela se torna uma fonte que brota dentro dele. E para a gente terminar o nosso estudo, eu gostaria de ler uma história para vocês. Eu sei que muitos de vocês pode ser até que já ouviram essa história, mas eu tenho certeza que ela falará muito ao seu coraçãozinho. As Três Peneiras. Certa vez, um homem chegou até um sábio e disse: Escuta, tenho que contar-te algo importante a respeito do seu amigo. Espera um pouco, interrompeu o sábio. Você passou aquilo que queres me dizer pelas três peneiras? Que três peneiras? Então, escuta bem. A primeira é a peneira da verdade. Estás convicto de que tudo o que queres me dizer é verdade? Não exatamente, somente ouvi dos outros. Mas então, certamente os fizeste passar pela segunda peneira? Trata-se da peneira da bondade. O homem ficou ruborizado e respondeu: Devo confessar-lhe que não. E pensaste na terceira peneira, vendo se me seria útil o que queres falar-me a respeito do meu amigo? Seria essa a peneira da utilidade. O útil? Na verdade, não. Vês? Disse o sábio. Se aquilo que queres contar-me não é verdade, nem bom, nem útil, então é melhor que guardes somente para ti. E com essa reflexão, crianças, ficamos por aqui. Que Deus tenha falado ao seu coração. Um forte abraço. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família.